Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, dia 20 de janeiro, e o Bom Dia Maranhão já começa destacando para você. Um relatório das Nações Unidas revelando que o Maranhão tem o menor percentual de médicos do país em relação ao número de habitantes. E sabe aquela obra lá do BRT na região do Araçagi? Está completando 2 anos. E claro que a gente já acompanha aí que são gastos milhões dos cofres públicos para poder tentar resolver algo que não tem nenhuma resolução. E um documento ainda aponta erros na execução dos serviços. E o nível do Rio Tocantins apresentando uma leve redução em Imperatriz. E ainda nesta edição, a vacinação de crianças será realizada na Câmara de Vereadores de Caxias. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no Bom Dia Maranhão, que já está no ar. Sete horas e 16 minutos, como é bom, viu? Ter todos os dias você aí do outro lado. Claro, a gente por aqui, a nossa turma, fazendo companhia para você e sempre te deixando muito bem informado. Claro que essa parceria tem elevado cada vez mais a nossa audiência. Muitíssimo obrigada pelo prestígio, viu? Aí do outro lado. E claro que mais um dia a gente também vai dando para você aqui os melhores caminhos, né, de acordo com as nossas avenidas, a movimentação que já começa a ser intensa em alguns dos principais corredores de trânsito da nossa capital. Destaque agora para as imagens que a gente traz para você, ali da Avenida dos Holandeses, aqui em São Luís. Você acompanha na tela um trânsito tranquilo, céu azul. E a gente seguindo, portanto, aqui o nosso bom dia, destacando ainda para você a sua informação. Se você tiver alguma sugestão de pauta, manda para a gente aqui, tá? Se você tem algum tema interessante, divide com a nossa produção no 91968622. Esse é o seu contato direto, tá? E também você pode aí do seu município, da sua região, também fazer contato com a nossa produção, fazer a sua denúncia, tá? 91968622, mas também pode mandar seu bom dia nesta quinta-feira, tá? Participa com a gente, mandando aí no 91968622. Bom, são 7 horas e 18 minutos, a gente segue agora, já começando o nosso Bom Dia e destacando que quase 600 milhões de reais foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização na BR-316, ali no município de Peritoró, interior do estado. A polícia agora investiga esse caso. A quantia apreendida surpreendeu os policiais rodoviários federais de Caxias. Mais de R$500 milhão apreendido durante uma fiscalização de rotina em um veículo no quilômetro 423 da BR-316, no município de Peritoró, cerca de 236 quilômetros de São Luís. A quantia foi encontrada em sacos e mochilas no banco traseiro e no console central do veículo. Estava realizando a abordagem de rotina quando interceptou um veículo, um automóvel, um Corolla, que na oportunidade tinha 2 ocupantes, né, o condutor e mais um passageiro. E durante as buscas, né, no interior do veículo, dada a condição de nervosismo dos ocupantes ante a abordagem, né, a equipe realizou busca no interior e terminou por localizando, né, uma grande quantia em moeda nacional, que ao final do somatório chegou-se a mais de R$500 milhão. Os 2 homens disseram aos policiais rodoviários que eram proprietários do dinheiro, mas não souberam informar a origem da quantia, dando várias versões diferentes. Com isso, de Peritoró, os suspeitos, bem como a quantia apreendida, foram encaminhados aqui para a Polícia Federal de Caxias para maiores investigações. E por conta disso, eles foram encaminhados até a Delegacia da Polícia Federal em Caxias, que deverá conduzir, né, as investigações no sentido de saber qual a origem, né, e qual o destino que seria dado a esse dinheiro.
Bom, em alguns veículos de comunicação divulgaram que o carro apreendido na fiscalização pertenceria a um familiar da deputada Daniela Tema. A assessoria da parlamentar, em nota, esclarece que a deputada não tem qualquer relação com o veículo apreendido e tampouco com os valores que teriam sido encontrados durante esta abordagem realizada pela PRF. A parlamentar reforça que já colocou à disposição dos órgãos competentes para que possa ser, então, dirimida qualquer tipo de esclarecimento sobre este fato. Bom, 7h20, a gente agora segue para outra situação delicada, viu? Em meio a uma pandemia, um relatório das Nações Unidas revela que o Maranhão tem o menor percentual do país em médicos, isso proporcionalmente ao número de habitantes. O estado também ocupa o segundo lugar quando o assunto é dependência do Sistema Único de Saúde, o SUS. A gente vai aqui para a tela conversar com Arthur Oliveira, inclusive sobre esses dados que chamam a atenção exatamente porque parece muito um contrassenso, né, Arthur? Diante de uma situação como essa que a gente vivencia há quase 2 anos, nós temos uma escassez de médicos, né? Muito bom dia. A que se deve isso? Tem resposta? Exatamente, Kate. Bom dia a você e a todos. Situação complicada, como você disse, em meio a uma pandemia, viu? Quem vai responder para a gente ao que se deve isso é o presidente da Associação Médica do Brasil no Maranhão, doutor José Albuquerque. Bom dia a você, muito obrigado, por nos conceder essa entrevista. A que se deve essa situação dessa escassez de médicos aqui no Maranhão? Bom dia, Arthur, bom dia a todos. Bom, primeiro a gente precisa estabelecer algumas premissas, O Maranhão não é diferente dos estados da região norte-nordeste, onde nós temos uma densidade demográfica médica menor do que a média geral do Brasil. Então nós temos no Maranhão 1,08 médicos por 1.000 habitantes e a média do Brasil é de 2,4 médicos por 1.000 habitantes. Isso já demonstra uma certa distorção desse número. Mas mais importante que isso, Arthur, não é o número exato, é a distribuição dos médicos do Maranhão. Nós temos em São Luís, por exemplo, 4,4 médicos por 1.000 habitantes. Então nós temos uma desproporção de 12 vezes o número de médicos pela população na capital, quando comparado ao número de médicos no interior. Então o primeiro passo é entender por que essa distorção. Então em números absolutos nós temos ainda assim um déficit de médicos no estado do Maranhão, mas em número proporcional o que nós temos é uma má distribuição desses médicos pelo território geográfico do Maranhão. E quais ações poderiam pelo menos diminuir essa má distribuição, sobretudo nos municípios menores, municípios mais pobres? Exatamente, a questão é essa, Arthur. Esse é um problema do mundo. Como interiorizar a medicina e os profissionais de saúde num cenário que você tem, por exemplo, uma infraestrutura inadequada, especialmente nas menores cidades, você tem precárias relações de trabalho na contratação dos médicos e profissionais de trabalho, você tem uma não perspectiva de educação continuada, você tem a não perspectiva de evolução profissional para a interiorização desses médicos. Então, na verdade, o que nós precisamos, de uma maneira muito clara, fazendo fortalecimento do SUS, com políticas públicas estruturantes, tanto a nível federal, estadual e municipal, para que nós possamos criar, então, justamente condições para que os profissionais de saúde, não só os médicos, busquem as cidades menores, busquem o interior, para que possamos, então, dar uma assistência adequada à população de um modo geral. Aqui no Maranhão a gente tem alguma espécie de plano de carreira, algo que leve esses médicos para as cidades menores? Não, infelizmente ainda não, e não é só uma realidade do Maranhão, essa é uma realidade brasileira, Nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos, nós tivemos um desmonte do serviço público de saúde do Brasil. Não há mais concursos para médicos, seja município, seja estado, seja federação. O que nós tivemos também foi uma precarização das relações de trabalho, então muitos estados e municípios optaram por terceirizar o atendimento médico através de organizações sociais, outras empresas de menor qualidade, que por sua vez quarteirizam o serviço médico ao contratar médicos como pessoas jurídicas, a famosa pejotização da medicina. Isso faz com que então você não tenha nenhuma possibilidade de um plano de cargo e salário dessa forma. Então é necessário que o próximo ano temos um ano de eleição, É necessário que os partidos e os candidatos apresentem em suas plataformas o que eles querem trazer para a saúde pública, como é que eles querem valorizar o SUS. A época da pandemia, aqui bem colocado, todos, eu sou o SUS, eu gosto do SUS, vivo o SUS. Mas no dia a dia ninguém se importa com o SUS, O SUS mostrou ser isso, a joia da coroa. Nós só estamos conseguindo enfrentar de uma maneira melhor a pandemia porque o SUS existe, com suas deficiências, com seus problemas, mas ele está presente na maior parte das cidades do Brasil, em todas as cidades do Brasil. Então o que precisamos é
fortalecer o SUS através de técnicas gerenciais adequadas, através de fontes de financiamento adequado e, fundamentalmente, uma política de relação que leve à formação de uma carreira de Estado de saúde. Perfeito. Está aí as informações, né, desse problema que atinge todo mundo, todas as cidades, né, todos os habitantes em algum momento precisam de um serviço médico, não é isso, Kate? É verdade, viu, Arthur? E a gente precisa, de fato, reverenciar o SUS, mas em todos os momentos. Obrigada pela informação, pela entrevista. E falando agora de um outro problema, mobilidade. Isso porque há pelo menos 2 anos, a obra de implantação do BRT, ali na região do Araçagi, também aqui na capital, deveria ter sido entregue, o que não aconteceu. Enquanto isso, a obra que já custou milhões aos cofres públicos segue apenas causando confusão e muitos transtornos para quem diariamente precisa utilizar aquele corredor de trânsito. De acordo com o Observatório do Trânsito, a obra tem ainda uma série de erros e, inclusive, um documento foi apresentado para que sejam feitas correções nesse projeto. A avenida tem tráfego intenso. São centenas e centenas de motoristas que circulam diariamente e que se deparam com os inúmeros transtornos. As obras que iriam garantir toda a estrutura necessária com faixa exclusiva para a circulação do BRT foram iniciadas em 2019, com prazo inicial de conclusão para 2020. O fato é que até hoje, nem os serviços foram finalizados, nem BRT algum atende a região. Quem passa pelo local questiona a obra e aponta falhas, como, por exemplo, o estreitamento em trechos da via e retornos que surgem, que mais parecem armadilhas, pegando de surpresa os motoristas. No entendimento de especialistas, esse é considerado um dos trechos mais problemáticos da via. Nesse ponto, a gente consegue perceber que nos poucos metros adiante foram instalados vários semáforos, provavelmente para corrigir algum erro de projeto e garantir mais segurança para pedestres e condutores. Só que o que serviria para corrigir acaba resultando em muitos congestionamentos e vários acidentes automobilísticos. Isso significa que ali tem um erro que o técnico precisou vencer, ampliando o número de informações. Mesmo diante de tantas inconformidades, ainda assim é possível solucionar todos esses problemas. A curto prazo, a minha sugestão é que o governador do Maranhão decrete o estado de calamidade no sistema rodoviário estadual. Em seguida, redobrar os trabalhos de educação para o trânsito, não é? Fazer correções geométricas, implantar defensas metálicas. O problema é que estas outras correções devem custar ainda milhões, né? E vai sair, claro, dos cofres públicos. Aliás, dinheiro que poderia ser empreendido aí em outras áreas igualmente importantes, né? Bom, são 7 horas e 28 minutos, 7 horas e 28 minutos. Você participa aqui com a gente no 91968622. Claro, todos os dias você tem dicas importantes, inclusive para melhorar a sua vida, né? Às vezes você está pensando aí, quero trocar de carro, o que eu vou fazer? Qual o melhor local, hein? A gente traz para você. Automarcas, é isso mesmo. Eles estão cheinhos de novidades para que você possa escolher o seu. Pessoal, essa semana temos grandes lançamentos aqui no pátio. Vou soltar só um spoiler. Corolla 0 km, a pronta entrega e garantia total de fábrica. Estávamos na expectativa da chegada dele, pessoal. É o Corolla Cross 2022 com cheirinho de fábrica. Essa é a versão XRE, motor 2.0 com 177 cavalos, ar-condicionado, start-stop e com EcoDrive, com garantia total de fábrica. Direção e economia do motorista é Corolla Cross. Só na Automarcas Veículos você pode garantir o seu semizero, entrada parcelada no cartão de crédito e a super novidade, seu FGTS como entrada. Automarcas Veículos, referência em compra, troca e financiamento dos seus sonhos. Agora é só se organizar direitinho, claro. Partiu Automarcas. Tô indo para o intervalo rapidinho, tá? Se você está tomando café, continua por aí, já já a gente volta no próximo bloco. A gente traz os destaques do interior, tá? Principalmente a vacinação que lá em Caxias será realizada também na Câmara Municipal de Vereadores. É um instante só, a gente te conta como vai ser feita, tá? Não sai daí.
de volta e agora, claro, para falar de saúde também. Você que está assistindo a gente, me responde uma coisa. Alguma vez você já passou por algum tipo de situação de urgência na madrugada? Ou então durante os feriados precisou de atendimento médico e não conseguiu? Foi para uma consulta, saiu de lá com dúvidas? Para casos como esses, a Vitalmed pode te ajudar, porque conta com uma equipe de médicos e outros profissionais que estão disponíveis 24 horas por telefone, atendendo você em qualquer necessidade e, claro, com todo o apoio necessário, né? E nesse momento de pandemia, a gente sabe que precisa permanecer um pouco mais, né? Em casa, na segurança dos nossos lares. A Vitalmed vai até você, seguindo sempre todas as medidas de proteção. E além de todos esses cuidados, você também pode adquirir descontos em medicamentos e consultas. E tudo de forma ilimitada e sem nenhum custo adicional. Para se associar é muito simples, basta ligar no DDD 98 40 20 32 15. Você pode ter tudo isso, você pode ter Vitalmed. Bom, são 7 horas e 33 minutos. Vamos atualizar agora a situação das cheias, né? No interior do Maranhão. Felizmente, a gente tem aí um pouco menor o nível, né, do rio Tocantins, lá na região de Imperatriz. Mas a gente vai por lá porque os moradores do residencial, o residencial que foi alagado, eles recorreram à justiça. Mas quem vai contar pra gente é o repórter Marcelo, ele que está com a gente hoje. Marcelo, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia, viu? Oi, Kate, bom dia para você, bom dia para quem assiste a TV Difusora na manhã desta quinta-feira. Um assunto polêmico aqui na cidade, que é a questão do alagamento do residencial Colina Park, que foi bastante afetado pela cheia do rio Tocantins. Você falava com relação à redução do nível, foi de pouco mais de 1 metro nas últimas 24 horas aqui na cidade, o que já traz um alento, principalmente para as famílias que já estão há 27 dias desabrigadas. Com relação à enchente, são 300 casas inundadas lá do residencial Colina Park. E aí, as famílias atingidas naquela localidade procuraram o Ministério Público, que vai entrar com ação civil pública contra a empresa responsável com relação ao empreendimento. Quando ele foi anunciado, foi destacado que seria um bairro planejado, sem problemas de inundação. E aí está o problema. Uma audiência pública já foi realizada na Câmara de Vereadores de Imperatriz na noite de última terça-feira. Foi bastante polêmica, bem movimentada. E ontem teve uma reunião com os advogados, representantes das famílias, também integrantes da empresa responsável pelo empreendimento e vereadores. E dessa reunião ficou que nos próximos 5 dias a empresa vai apresentar aí um plano emergencial para tentar amenizar esses problemas que estão afetando os moradores lá do residencial Colina Park. Eu volto com você, Kate, aí do estúdio do Bom Dia. Obrigada, viu, Marcelo? Se já não bastasse tantos transtornos, ainda tem que se preocupar com tudo isso, né? Obrigada, viu? Volta sempre aqui com a gente, tá, Marcelo? Então tá aí, direto de Imperatriz, destacando aí a situação complicada das famílias, né? Vamos falar agora sobre saúde, isso porque profissionais de saúde de Caxias estão visitando pacientes acamados para a aplicação da 2ª e 3ª dose da vacina contra a Covid-19. A dona Odete, de 68 anos de idade, é cadeirante. Faz parte do grupo de pacientes atendidos pela Unidade Básica de Saúde do bairro Mutirão a domicílio. Tranquilidade agora maior para ela e também para o esposo, de 70 anos de idade. É que os dois já contraíram Covid depois de vacinados com a primeira dose. Sossegada agora, porque eu estava preocupada em não ter me vacinado. Aí eu falei com a menina, ela disse que vinha trazer aqui para me vacinar. Mas está sendo um atendimento bom aqui para a equipe da saúde, que sempre, de hora em quando, nós íamos lá no posto, quando ela estava boa. O seu Manuel, de 77 anos, também foi imunizado com a D3 em casa pela equipe de profissionais de saúde da unidade. Para mim, foi uma grande satisfação. Este tipo de atendimento a domicílio é feito regularmente pelos agentes de saúde e demais equipes de profissionais nas 37 unidades básicas de saúde do município, para aquelas pessoas que não têm como se deslocarem até os pontos de vacinação. Mas eles são avisados previamente acerca da imunização. E aí, eles, o próprio paciente, diz o dia disponível para receber a equipe no domicílio. E o horário também. Então, a gente vai de acordo com o que é definido pelo paciente.
Ação extremamente importante, né? Ir até as pessoas. Bom, vamos voltar ali para Caxias, conversar, portanto, com ela, com a Raquel. Raquel, hoje, finalmente, então, começa a vacinação para a criançada e tem ponto específico também. A sede da Câmara Municipal vai ser uma, né? Isso, bom dia. Muito bom dia para você, Kate. Bom dia para todo mundo. Exatamente. Município de Caxias, né, em clima de expectativa para o início da vacinação para o público infantil com idade entre 5 a 11 anos. E essa vacinação começa daqui a pouco, às 8 horas, no Caxias Shopping, e também agora em um outro ponto que foi disponibilizado, pelo menos hoje e amanhã, que é a Câmara Municipal de Caxias, viu, Kate? No Caxias Shopping, essa vacinação vai acontecer no horário de 8 até as 5 horas da tarde, né, durante a semana. E na Câmara Municipal acontecerá hoje das 14 até as 17 horas e amanhã das 8 até as 17 horas. Para o município de Caxias foram disponibilizadas 1.020 doses da vacina para esse público infantil. E a gente vai estar lá acompanhando daqui a pouco. Kate. Tá certo. Aí amanhã você conta pra gente, tá bom? Agora vamos para São Luís, né? Que também aqui na capital segue a vacinação. A gente sabe agora que tem o público com comorbidades e sem comorbidades. Mas aí a gente está falando das crianças de 5 a 11 anos, não é isso, Arthur? Exatamente, Kate. A vacinação segue para crianças de 11 anos com comorbidades e também as crianças sem comorbidades nascidas de junho a dezembro. A vacinação também segue na terceira dose para os que têm mais de 18 anos e tomaram a segunda dose até o dia 20 de setembro. A terceira dose, a segunda dose, na verdade, do imunizante da Janssen, dose de reforço, também está liberada para quem tomou a primeira dose há 2 meses. Viu, Kate? Essas são as informações da vacinação aqui em São Luís. Obrigada, viu, Arthur? Então tá aí a vacinação seguindo, portanto, aqui na capital. E você aí do outro lado, por favor, fique atento aí, tá bom? A gente está indo para o intervalo rapidinho, claro. Daqui a pouquinho a gente volta com mais ainda novidades. Inclusive tem esporte para você, viu? Sai daí não. Muito bem, de volta e claro, agora para trazer para você mais um destaque, né? Já pensou em ser dono de uma instituição financeira? No Sicoob você é dono e vai poder ter as melhores soluções financeiras como cartão de crédito, investimentos, consórcios, empréstimos e muito mais. Você pode fazer parte da maior instituição financeira do Brasil, com um atendimento humanizado e que compartilha os resultados aí com você. Que tal ligar agora, hein? Conhecer um pouco mais sobre os produtos do Sicoob. O telefone é esse com DDD 9935326507. Se preferir, pode visitar também uma agência do Sicoob ou seguir no Instagram, @Sicoob Nordeste, para outras informações. Sicoob, faça parte você também. E como eu disse ainda há pouco, vamos falar sobre esporte, futebol, né? E a maior competição regional do país no primeiro semestre. É isso mesmo, e claro que vai dar destaque a isso é ele, Adalberto Melo, ao vivo com a gente. Olá, Kate, bom dia para você, bom dia àqueles que nos acompanham aqui na TV Difusora. A gente fala de Copa do Nordeste e começa com a notícia que, olha, o jogo do Sampaio Corrêa com a equipe do Bahia foi mudado. Ontem à noite a CBF fez uma alteração na partida, já comunicou isso oficialmente, o jogo ficou para 24 de fevereiro, portanto Sampaio não estreia nesse final de semana na Copa do Nordeste. Tem até o comunicado do Sampaio aqui, o comunicado oficial do clube, já anunciando que a partida foi adiada. Aí está a CBF informou na noite de ontem que o jogo foi modificado. Essa mudança aconteceu porque os times cearenses também pediram adiamento da partida e a partida foi adiada. Agora, a do Sampaio com a equipe do Bahia. Bom, a gente dá uma passada rápida aqui para ver como é que ficou então a rodada, rapidinho para você ter uma noção, e tem também uma reportagem sobre a equipe do Bahia, como é que está vindo, hein? Olha só, na primeira rodada no sábado, o CRB enfrenta a equipe do Sport, na sequência, portanto esse jogo está mantido, é sábado agora. Na sequência, domingo, vamos para o próximo. A gente está aí, ó, com a equipe domingo, dia 23, do Altos, enfrentando a equipe do Atlético da Bahia. O Souza pega a equipe do CSA de Alagoas. Vamos em frente que tem mais jogos. Vamos conferir na tela. Mantido o jogo do Náutico também com a equipe da Campinense para terça-feira, dia 25 de janeiro. É a primeira rodada que segue. Teremos jogo também na sequência, na próxima cartela vai mostrar para você o jogo entre a equipe do Sergipe e do Botafogo da Paraíba também. Tem mais jogo da Copa do Nordeste, você vai atualizando aí, a CBF atualizando os horários, os dias, os jogos. Próxima cartela mostra para você o jogo do Ceará contra a equipe do Globo Futebol Clube, portanto, e ainda tem o jogo do Fortaleza
que estreia, as equipes cearenses vão adiar. Tá, aí está, 2 times cearenses se enfrentando, o Floresta pega a equipe do Fortaleza. E agora a gente vai ver, a partir de hoje, como é que os clubes estão se preparando para essa Copa do Nordeste, para começar a ter um Bahia que gostou do adiamento aí do jogo com o Sampaio, porque, afinal de contas, vários jogadores do clube, inclusive, estão afastados com o Covid-19. Festa, alegria, comemoração. Essas imagens ficaram no passado, quando o tricolor da Boa Terra conquistou a Lampions League, depois de vencer nos pênaltis o Ceará na grande decisão. Agora a equipe vive um momento diferenciado, depois de ser rebaixada para a Série B pela 4ª vez na história. O time perdeu vários jogadores, como Gilberto, Rodriguinho e Rossi. Na estreia do baiano, o time bastante desfalcado ficou no empate em 2-2 com o Bahia de Feira de Santana. Essa torcida nossa merece muito mais que isso, muito mais que veio nesse ano de agora. Eu acho que agora mesmo estamos na Série B, mas não é o lugar da torcida, não é o lugar do clube e esperamos inspirar a mais. Nesse começo do ano, o principal adversário do Bahia estava fora de campo. Só para se ter uma ideia, na primeira partida oficial do ano, a equipe teve 20 desfalques, sendo que 15 atletas estavam com a Covid-19. O técnico Guto Ferreira comenta os prejuízos que a pandemia trouxe ao adversário do Sampaio na estreia da Copa do Nordeste. No aspecto tático, em termos de trabalho, você deixa de trabalhar a equipe como um todo, né? Porque você perde peças importantes, às vezes você deixa de ter os jogadores, então você fica impossibilitado de fazer os trabalhos de ajuste, de ganho de conjunto, trabalhos de campo aberto, onde os jogadores vão preparar a musculatura para poder suportar um campo de 105 por 68. Os trabalhos que são viáveis fazer são trabalhos em campo reduzido. Bahia tá bem não. Ontem foi o segundo jogo do time do Campeonato Estadual, ficou no empate com a equipe do Unirb, inclusive chegou a empatar só no segundo tempo. Mas a gente vai ter tempo para falar mais da Copa do Nordeste. Amanhã estaremos de volta aqui, Kate, com informações dessa que é a maior competição regional do país no primeiro semestre, pelo 5º ano consecutivo, com transmissão aqui da Difusora. Muito bem, tá aí, né? E na quarta-feira o Bahia também, a gente sabe aí que ele traz informações aí referentes a esta maior competição, né? É o esporte aqui na Difusora. Bom, e agora tá na hora, claro, de chamar ele nos bastidores da política, John Coutrin. Muito bem, tá aqui já John Coutrin. Muito bom dia, John. Bom dia, Kate. Bom dia a todos. Esporte rolando na tela da TV também, né? É, isso aí. Quem gosta, né? Vamos torcer pelo Sampaio, né? Vamos torcer, né? Pelo Sampaio. Torcer pra cima. Vamos lá. Bom, e aqui no campo da política a gente tem anúncios sendo feitos, vídeos circulando, inclusive com afirmação de apoio aí, é isso? É isso. Ontem o ex-presidente Lula deu uma entrevista, Kate, a alguns sites, né? Alguns sites, blogs também, e falava sobre, claro, vários assuntos. E aí tem essa questão que nós estamos abordando há muito tempo, que é a questão do PSB e do PT, não é? E ele se reportou aqui ao Estado do Maranhão, não é? Sobre essa questão da aliança do PT aqui no Maranhão. Aí ele citou Flávio Dino e citou o senador Everton. Nós temos aqui um vídeo, depois do vídeo a gente comenta. Vamos acompanhar. Sabe, nós defendemos a candidatura do Freixo no Rio de Janeiro. Nós defendemos a candidatura do Flávio Dino. Agora, o companheiro Flávio Dino tem um candidato dele, que é o vice, que é do PSDB. Ele sabe que é difícil a gente apoiar o PSDB. Nós temos a candidatura do Everton, então eles vão ter que se acertar lá para facilitar a nossa vida. Então aí foi um recado do presidente Lula, o que ele quer aqui no Maranhão? Recado direto, né? Ele quer, exatamente, quer o entendimento. E qual seria esse entendimento aí dos sonhos do Lula? Uma chapa Flávio Dino Everton, né? Ele deixou bem claro, né, Kate? Deixou bem claro. O Lula, claro, quando ele fala do PSDB, ele separa o PSDB, né? Ele fala do PSDB do Arista, fala do outro PSDB, que é do FHC, do Serra. Mas essa questão, essa rivalidade histórica se mantém, né? E ele falta dizer ali, né? É complicado, né? Complicado, quando ele cita ali, né? Porque assim, você tem no Maranhão um candidato que é da esquerda, né? E você vai deixar de apoiar ele para apoiar um candidato tucano. Então o PT não quer fazer isso na avaliação do Lula, né? Então ele deixa um recado muito claro que quer o entendimento do Maranhão. Esse entendimento seria, portanto, aí
né, do Everton, e com uma chapa, o Everton e Flávio Dino, né? É claro que há a possibilidade do Carlos Brandão migrar para o PSB, né? Isso também vai ser, hoje vai ter uma reunião entre o presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira. Vão discutir alguns estados, também o Maranhão, essa possibilidade, mas o Lula aí, né, já deixou bem claro isso, que quer mesmo aqui no Maranhão é essa aliança. Tanto que o Everton até deu uma entrevista, que não sei se você observou, quando ele fala o seguinte, olha, eu tenho uma predisposição de apoiar o Flávio Dino para senador, mesmo ele escolhendo Carlos Brandão. Por que o Everton fala isso? Porque, né, já pensando no Lula, né? Sim, claro. Se Lula apoiar o Flávio para Lula vai apoiar o Flávio para senador. Então seria, portanto, aí envolvendo o Lula, né, uma chapa aí, o Everton e Flávio Dino seria a chapa do Lula. Muito bem. Daqui a pouquinho, 1h15, a gente conversa mais sobre esse assunto. Dácio, lá de Cachoeira Grande, muito obrigada pelo carinho, hein, Dácio? A Alcino está no centro, também está acompanhando a gente aqui no Bom Dia, muitíssimo obrigada. Pessoal aqui do interior, muito obrigada. Alô, Ivan, obrigada, viu? Tá bem aqui em Catu. Também agradecer aqui a Socorro, que está aqui, ao Josué, que também está aqui na capital. Muitíssimo obrigada. Vou me despedindo de vocês, desejando uma excelente quinta-feira. Se Deus quiser, amanhã a gente está de volta, tá? Durante todo o dia você acompanha aqui as informações pelos nossos noticiários. Imagens ainda ao vivo ali da Ponta da Areia, cartão postal aqui da capital.